Boa noite. Nós estaremos lendo aqui agora um trecho da palavra que fala da oração do rei Ezequias. O nosso trecho está em 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 14. Leiamos. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então. Subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. E orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Nesta passagem, nós sabemos que o rei Ezequias estava enfrentando uma dificuldade muito grande. Ele havia sido afrontado pelo servo do rei da Assíria, chamado Senaqueribe. Diante dos seus ministros e diante do povo também de Israel. Havia ali um povo assentado que somente observava como curioso todas as coisas, tudo aquilo que o rei e a própria nação estavam enfrentando diante da afronta do inimigo. O inimigo queria entrar em Israel, levar cativo o povo para sua terra, prometendo-lhes sustento, pão, cisternas com águas cristalinas. Então Ezequias, ele ouviu, ele não disse nada, e ele também havia ordenado aos seus oficiais que nada lhe respondessem. O povo que estava em cima do muro contemplou toda aquela situação e devem ter voltado para trás dizendo: olha, o inimigo entrou aqui e afrontou o rei, e o rei nada disse. Devem ter voltado para trás com as más notícias. Mas a atitude de Ezequias diante daquele episódio foi de entrar na casa do Senhor e expor ali toda a sua angústia. E ele contou para o Senhor tudo aquilo que havia acontecido. Mas Deus sabia, mas Ezequias usou desse artifício, usou dessa sua prática para entrar na presença do Senhor. E ele contou para o Senhor toda a sua angústia. Mas ele, em todos os momentos, ele fez menção do senhorio e do poder do Senhor e daquilo que ele cria, de que nada disso poderia abalar o Senhor Deus e que ele sim tinha poder para reverter essa situação. Interessante que nós podemos perceber que muitas vezes, quase todas as vezes que os reinos de Israel, principalmente o reino de Judá, que posteriormente foi chamado Reino do Sul, muitas passagens na Bíblia onde eles estavam sem nenhuma condição de resistir ao exército inimigo. Mas quando eles oraram, jejuaram, o Senhor deu a vitória. Então, por que a Bíblia registra esses fatos? Para que quando nós estivermos em situações semelhantes, nós nos lembremos que há um Deus no céu, que fez todas as coisas, Criador dos céus e da terra. A palavra diz que Deus ele tem as nações da terra na palma de sua mão. A grandeza de Deus não é uma grandeza física, mas é uma grandeza que permite a ele saber e conhecer de tudo que se passa na terra, não somente na terra, mas no universo. Isso por si só nos dá uma segurança, aliada à fé que nós recebemos no momento em que aceitamos o Senhor, no momento que ouvimos a sua palavra. Ezequias estava com medo, porque ele era homem, mas ele confiou no Senhor. Ele jogou o seu medo não
nas palavras, não na reclamação, mas ele entrou na casa de Deus, ele entrou na presença de Deus e expôs toda a sua angústia. E da mesma forma, nós devemos fazer isso. Colocar os nossos medos, os nossos anseios diante de Deus em oração, porque só Ele tem poder para mudar uma situação difícil, onde muitas vezes é imposta pelo inimigo, ele nos afronta. Então, o que eu queria deixar era isso. A confiança em Deus é que vai fazer toda a diferença nestes momentos em que nós estamos passando. Não busque a Deus com angústia, com medo, dizendo para Ele que você não sabe o que fazer. Faça como Ezequias. Entre na presença de Deus, reconhecendo que Ele é Deus, dizendo para Ele que Ele é Senhor e que todos saberão, quando Ele agir, todos saberão que há um Deus que governa a sua vida, que você não tem feito nada em vão, que suas orações não são em vão. O Senhor agirá. A palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Então, desta forma que Ezequias orou, é que nós devemos entrar na presença de Deus. Para cada situação, Deus vai revelar a maneira certa que Ele quer que ore. Daniel também fez uma oração, Josafá, muitos servos do passado, Davi, as orações que Davi faziam a Deus, é só você ler o livro de Salmos. Quem não sabe orar, leia o livro de Salmos, leia essa oração de Ezequias, leia a oração que Neemias fez. A palavra é repleta de exemplos profundos de como os servos de Deus apresentaram seus medos, seus temores diante do altar do Senhor e foram atendidos e livrados. E da mesma forma Deus quer fazer com a nossa família, Deus quer fazer com a nossa vida, Deus quer fazer com a nossa nação. Deus fala na sua palavra, não temas, ó povozinho. Ele ali estava se referindo à nação de Israel, mas hoje a igreja, todo aquele que crê é o Israel espiritual. E aquele povo nunca teve descanso nesse mundo, porque eles levavam sobre si o nome do Deus de Israel. E isso afronta o adversário. Então nós, nesta hora, não temos outro refúgio e nem precisamos. Porque o nosso coração muitas vezes acha descanso. A nossa alma ela não acha descanso em nada. Você pode até ter outra solução, você pode ter um dinheiro guardado e por isso você não está com medo, você não está passando pelo fantasma do desemprego. Muitas vezes a sua situação é até confortável, mas nem por isso nós vamos deixar de buscar o Senhor. Nós vamos buscar por aqueles que estão passando por momentos difíceis, vamos buscar por nós para que não sejamos enganados com o mundo. E assim o Senhor vai estender a sua mão e nos dar um grande livramento e renovar a nossa fé. Porque todas as vezes que nós conseguimos atravessar o vale, lá na frente, nós chegamos com alegria. Aqueles que saem andando e chorando, né, voltarão sem dúvida com grande alegria. Então, eu deixo essa mensagem para aqueles que creem. Aquele que não crê, pode crer agora, meu irmão, porque Deus, Ele é conosco. Ele não envelhece, o seu poder não diminui, mas a cada dia Ele está com a sua mão estendida sobre o seu povo. Um grande abraço, que esse vídeo possa te consolar da mesma forma como esta palavra me consolou. A paz do Senhor Jesus.